Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de temas comentados? Bom, eu vou explicar para vocês cada caso aqui, qual vai ser o nosso meio de trabalho. Conforme eu disse para vocês no outro vídeo, está dando uma reverberação do som, porque a sala aqui do turma, ela está vazia, está havendo uma troca aqui, uma permuta nesse ambiente, então eu estou gravando e essa sala está vazia. Por isso que eu estou falando num tom um pouco mais baixo, né, para evitar reverberar muito e ficar um som ruim, tá? É só você baixar o som do seu computador que acho que fica bacana também. Gente, vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou começar primeiro pelas escolhas, para justificar por que no momento em que eu montei as questões, eu resolvi trabalhar alguns temas. Primeiro, todos vocês sabem, né, que os temas da Fundação Carlos Chagas são temas filosóficos. Por exemplo, eu tenho visto o pessoal do Detran muito preocupado com temas muito objetivos. Pode até ser. Mas há uma tendência de a banca continuar a sua linha de trabalho em relação aos seus temas filosóficos. Por quê? Porque os proponentes da banca eles têm essa visão. Não é? Aquela banca é um centro de pesquisa, então eles acabam optando por essa visão. O que acontece? Vocês vão notar que no curso eu vou trabalhar temas espinhosos para mim como professora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que enfrentar isso aí cedo ou tarde. Né? Seria mais confortável para mim, por exemplo, não tocar em temas espinhosos. Ou seja, seria mais confortável escolher temas como simplesmente consumismo, né? Ir para esta linha que não me colocaria em embate com nenhum tipo de aluno. Tá? Mas a gente também tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar no destino, na nossa finalidade que é o concurso público. E o que vai acontecer no concurso? Cedo ou tarde, gente, olha o nome do órgão para o qual a gente está fazendo o concurso, TRF da Quarta. Né? Vocês sabem que o TRF da Quarta ele continua no olho de um furacão, não é exatamente de um grande dilema, de amplitude nacional, não é? Que foi exatamente o tribunal onde foi julgado o ex-presidente Lula, houve um embate entre Moro e Lula, e etc. Eu acredito e gostaria muito de acordar com essa ideia de que a FCC nunca entraria nessas questões, mas acho que ela vai entrar, tá certo? Acho que ela vai entrar, inclusive, observando, obrigando os alunos a fazerem leituras que eles nunca fizeram. Então, entre não enfrentar e arriscar enfrentar a si mesmo, eu trouxe, bem ou mal, não são todos os temas, mas eu trouxe, bem ou mal, um tema ou outro que tocasse nesse assunto, para a gente poder entender os conceitos em torno daquilo ali, sem necessariamente que nós incorramos no discurso meramente político. Eu vou explicar para vocês por quê. Existe uma diferença entre proponente e corretor. Quem vai corrigir o seu texto você não sabe quem é. Você não sabe se o cara é esquerda, direita, isso não interessa. Quem vai corrigir também tem seu julgamento político, seu julgamento moral. Não é? Quem propõe é um só, faz aquela proposta que a gente já sabe qual é o ponto de vista da FCC. A FCC é uma banca extremamente conceitual, ela vai analisar problemas da atualidade e ela não vai entrar em questão se esse problema aqui agrada A ou agrada B. Não é? Nós que estamos querendo passar no concurso é que temos que enfrentar tudo que nos aparecer, tá certo? De modo racional, não de modo emocional. Eu não acho ruim quando, sinceramente falando, quando vem algum candidato e fala, poxa, Júnior, esquerdista, não sei o quê, quando acontece isso. Porque eu não acho ruim, porque o concurso precisa dessas pessoas também. Imagina, né, o meu aluno concorrendo com pessoas extremamente racionais como ele, que está prestando atenção à aula. Seria muito mais difícil para nós. Então eu preciso do radical de todas as duas partes, tanto de um lado quanto do outro, que ele fique ali. E a existência dele é uma coisa interessante porque coloca o aluno que está estudando numa situação de conforto. Ele fica, que bom que esse sujeito emburaca nessa conversa, porque aí o meu trabalho fica mais fácil de ser levado, né? Eu vou usar minha cabeça, eu vou usar meu racional, porque, gente, Estado é uma coisa, nós vamos ver esse conceito, governo é outra. Né? O Estado permanece, as instituições não pertencem aos governos, elas pertencem ao Estado, certo? Os governos apenas vão gerir o Estado, nada mais do que isso, e tudo muda em muito pouco tempo. Agora, a sua estada no serviço público, uma vez conquistada, é só sua,
nada muda. Então deixe, não bata de frente com nada disso, apenas estude. O que está sendo apresentado para você aqui é um trabalho que sempre é apresentado, que deu certo em vários outros concursos, que agora não vai ser diferente. Só que agora, neste concurso do TRF da quarta, eu tive que sair da zona de conforto, tive que pensar muito. Eu joguei até tarô para mim, para falar a verdade, para eu poder pensar muito em relação aos meus temas, que eu falei, caramba, ou eu toco nisso ou não toco, mas eu tenho compromisso com o aluno que quer passar. Aí não adianta. Quando eu chego num órgão, e exatamente naquela região, TRT da nona, TRF da quarta, certo? TRF da segunda. Quantos alunos, ex-alunos eu tenho nesses lugares? Quantos ex-alunos? Não são poucos, são muitos ex-alunos. E eu falo que são até lugares abençoados para mandar aluno, não é? Porque é impressionante como tem servidores lá que já foram meus alunos e mandam muito aluno para mim. E por isso que eu sei que tem muito, que eles mandam aluno para cá. Vamos ver, gente. Temas que a gente tem que pensar. A FCC, saindo agora de tudo isso que eu falei, né? Eu só quis fazer essa apresentação para explicar os motivos. A FCC, ela vai trabalhar, e você já sabe, com temas atuais, certo? E temas que promovem um pensamento vinculado ao senso crítico. Não é a Júnia que diz isso, está no edital, tá? Está no edital. Estes temas atuais não dizem respeito aos fatos. A FCC não trabalha com isso aqui. Ela trabalha com uma reflexão que você vai fazer em cima disso aqui. Você não vai ver na prova da FCC, diferentemente do CESP, né? Tem aluno que não gosta da FCC, tem que fazer prova do CESP, porque o CESP pega o fato, tá? O CESP acontece lá, vamos supor, igual aconteceu no Rio de Janeiro, né? Inundações no Rio, início do ano, causou um prejuízo tremendo na cidade, perda de vidas, etc. O CESP pega aquilo ali, ele vai trabalhar aquilo ali. Se você sabe, então ele te obriga a ter noção das notícias, não é? A FCC não, ela te tira da zona de conforto. Ela te obriga a reflexão sobre problemas que são macro, certo? Problemas maiores, problemas universais, que não são só do Brasil, são problemas comportamentais. Ela está voltada para isso. Problemas humanos, certo? Em ambiente macro, tá bom? Que são exatamente problemas que aparecem no mundo em determinado momento, moldando o comportamento, chamada condição humana, e isso daí sai do mundo, atinge até a nossa casa, até o nosso quarto, de certo modo. Ela vai te fazer trabalhar sobre isso. Ela quer que você analise a condição humana atual. Guardou? Ela quer que você analise a condição humana atual. E você, mesmo estando diante de temas polêmicos, não precisa ingressar na polêmica. É muito fácil, eu mostrei para vocês exemplo, comentando lá na nossa aula 1, sobre a característica, vamos supor, dos temas da FCC, e vocês viram ali, quando eu comentei estrutura, eu trouxe um tema de 2013, que era uma discussão sobre as biografias não autorizadas, e o que aconteceu naquela discussão? Né? Aconteceu o seguinte, naquela discussão ali, exatamente o que nós tínhamos era uma situação de havia uma polêmica muito grande, tá? Havia uma polêmica muito grande em torno vamos dizer assim, da autorização daquelas biografias, tá certo? Havia toda essa polêmica aí em relação às biografias não autorizadas. E aí o aluno teria naturalmente que ingressar naquele momento para falar sobre aquilo, mas sem arrastar muito o pé na polêmica, tá bom? Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá certo que isso é importante. Você não precisa comprar briga, você consegue falar da briga de forma reflexiva, mas para você falar de forma reflexiva, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter argumentos que vão sustentar o seu conhecimento. Então, vamos lá, gente. Quais são os problemas que eu tenho? Eu vou listar para vocês aqui. Eu fiz esse fichamento para vocês. Primeiro deixa eu falar dos temas, depois eu vou pro meu fichamento.
Só rapidinho aqui, para falar dos temas, antes da gente começar a aula mesmo. O primeiro tema número 1 que eu trouxe para vocês é para vocês falarem do individualismo contemporâneo. Sabe por quê? Esse tema vai cair em algum lugar, cedo ou tarde. Ele já caiu ano passado, né? Para se discutir essa questão. Já caiu ano retrasado. Não tão na cara assim, individualismo contemporâneo. Ele caiu sendo questionado em meio, por exemplo, a ideia de um consumismo exacerbado, um consumismo irresponsável, ou seja, que trazia o individualismo no seu bojo. A gente vai fazer, eu trouxe esse tema aqui exatamente para a gente discutir e entender a diferença do individualismo do século XXI, por exemplo, quando eu comparo a outros momentos de individualismo do ser humano, por exemplo, século XVIII, século XV, que são séculos altamente marcados por um comportamento humano muito individualista. Acontece isso, existem determinados momentos que o homem tem um pensamento muito coletivo, bom ou ruim, tá, gente? E existem determinados momentos que o homem é mais individualista. O individualismo ele tem um lado bom e um lado ruim, tá? Nós vamos ver, por exemplo, na época do Renascimento, o individualismo era visto como algo extremamente positivo. Era necessário que o homem se voltasse para si, para se livrar de problemas maiores, do peso que ele trazia nas costas de um coletivo religioso, que era a época que a Igreja Católica dominava o mundo, né? Ela tinha toda uma ideologia de dominação naquela época, pouco antes do Renascimento. Então o Renascimento ele vem como uma tentativa de ruptura daquilo tudo, né? Se concentrar mais na figura do homem, tanto que o mundo dá um salto artístico muito grande com o Renascimento, né? Foi um individualismo positivo. Temos que entender o individualismo do século XXI, que é um individualismo muito complicado psicologicamente para nós principalmente, né? Ele molda muito dos nossos comportamentos, dos produtos que nos são vendidos, né? Hoje você tem cada vez mais produtos que são colocados aí na mão das pessoas, são produtos de um capitalismo tecnológico um pouco mais individualizado, que estimula esse individualismo o tempo inteiro, né? Quantas doenças nós não adquirimos hoje no século XXI, doenças mentais em função do nosso comportamento individualista ou do comportamento individualista de outras pessoas. Quantos relacionamentos vão embora no século XXI porque de uma forma que a pessoa fica estupefata, ela fala, meu Deus, como isso pôde acontecer? Fulano não levou em conta a nossa história. Há toda uma explicação, tá, gente, para isso. Enfim, então é um tema que abre aqui a nossa proposta, um tema importante, um tema que, mesmo que ele não caia na prova dessa forma, os argumentos que você vai usar, você usa para qualquer coisa depois. A minha ideia é essa, não é você não ficar presamente ao tema, você ter argumentos que você possa fundamentar qualquer tema que vai tangenciar este tema aqui, tá bom? Depois, vejam só, eu trouxe aqui o tema 2, para a gente discutir também. Esse tema 2 aqui é espinhoso, como restabelecer a pacificação democrática. Gente, veja que o texto base, ele não fala de um Brasil polarizado, não, ele fala de um mundo polarizado, sim. Por isso que eu falei para vocês que às vezes o aluno vem debaixo do vídeo assim e faz um comentário tal, que eu olho assim, cara, eu recomendo livros para aluno, falo, olha, leia livro tal, livro tal, livro tal. Quando é uma coisa agressiva, eu vou lá e ataco, né? Simplesmente porque ninguém é obrigado a ler. A gente tem o poder exatamente de deletar. Mas preste atenção, quando se fala em mundo polarizado, a gente acabou de falar de individualismo, não é? Ora, se eu tenho um comportamento individualista, eu não vou abrir mão das minhas ideias, entendeu? Essa é a questão da humanidade no século XXI. Se eu tenho um comportamento individualista, eu tenho o meu próprio mundo, eu sou o meu pequeno príncipe, né? Eu não vou abrir mão das minhas ideias. E aí vem o complicador, por quê? Porque as coisas, então eu vou fazer o seguinte, o meu coletivo, já que eu sou individualista, vai ser aquele em que estão as pessoas que pensam como eu. E nós não vamos abrir mão da nossa ideia. E aí os filósofos do século XXI, né, os filósofos estão vivos, e mesmo os que previram o que ia acontecer, já tem filósofos do século XX falando sobre o que está acontecendo hoje, eles dão receitas para o restabelecimento de uma pacificação num mundo distópico como o nosso. No mundo em que a esperança, as coisas se tornaram um pouco mais complicadas. Tá certo? Então, você não precisa pensar só em Brasil, é isso que eu quis dizer. Você não precisa entrar no jogo da polarização. Aqui, daqui. Porque você não sabe como vai se comportar o seu examinador.
tá? Que é o examinador que corrige. O que trouxe o tema para você, ele vai ser sempre mais esperto. Agora, o que corrige, você não sabe como ele se comporta. É claro que não deveria haver essa preocupação, mas no mundo individualista você tem que ter essa preocupação, inclusive não é só fazer prova de redação, não é só para colocar conteúdo, mas a conduta que você vai ter também, né? Aí você tem que estar sempre ali preparado, né, para primeiro encarar essa verdade, tá bom? Então tem como a gente vai discutir, vamos fazer na minha lista exatamente, eu quero no primeiro momento falar de dois pensadores muito importantes que vão tentar trazer soluções de restabelecimento dessa pacificação. Vamos lá, tema 3. Tema 3 traz aqui até meus escritores de cabeceira no momento, né? Byung-Chul Han, Lit, que eu gosto muito. Byung-Chul Han tem uma verdadeira paixão, assim, para mim, o grande pensador no momento. Temos o Zizek, também, que eu gosto bastante. E a FCC nos presenteou ano passado 2 vezes com Byung-Chul Han. Acredito que seja um tema muito quente também para a prova. Se o tema não for este, quanto esse tema vai nos responder, que é o seguinte: o imperativo do desempenho na sociedade contemporânea. Gente, outro problema atual que nós temos hoje, que é muito sério, aliás, ano passado a banca trouxe 2 temas de Byung-Chul Han inspirado na obra dele, mas faltou esse terceiro aqui. Então a gente tem que se preparar porque pode ser qualquer prova de 2019 em que esse tema vai cair. Você teve no ano... Perdão, você tem agora no século XXI toda uma reconfiguração que se inicia no pós-guerra, né, do capitalismo. A gente vai estudar isso, né, essa fase capitalista que nós estamos vivendo. Eu até tive um cuidado não só de trabalhar com o Manuel Castro, mas também ia Bresser Pereira para localizar coisa mais também no nosso mundo, né? Nosso mundinho aqui no Brasil, nesse caso. O que acontece? Hoje, o trabalhador é um misto entre o operário e o gestor. A fábrica sumiu. Houve um processo de desindustrialização no mundo, então a fábrica sumiu. Isso não é só no Brasil, tá? Quando a gente fala que a fábrica sumiu, é porque a indústria, ela era a grande dona do capitalismo. Ela era o grande instrumento do capitalismo. Hoje, não mais. O capitalismo conseguiu chegar... Eu falei com vocês, nasce de uma situação macro e vem para uma situação micro, atingindo o nosso cantinho. Né? Quantos de vocês levam o trabalho para casa? Muita gente. Muita gente. Então, mesmo no TRF4, vai acontecer disso, de você acabar levando o trabalho para casa, alguma coisa que você tem que concluir, não é? A ideia do teletrabalho ela é interessante por um lado, mas ela tem o outro lado que é essa flexibilidade, você abre portas, não é? Você não sabe onde estão os limites entre o seu local de trabalho, o seu local de estudo, não é? Você não para, o tempo inteiro você está logado naquela questão. Porque hoje nós vivemos um mundo em que impera o desempenho, você tem que ser sempre bom e melhor. Eu vou citar um fato aqui bem rápido antes de entrar nos estudos, porque por enquanto da apresentação, né, nós vamos citar o fator Betina. Não sei se vocês vão lembrar da Betina, menina de 21 anos, acho que 21, 22 anos, que já tinha 1 milhão nessa idade, né? E ali aquilo virou meme, virou uma coisa... O que é o imperativo Betina? É o imperativo de que se ela, naquela idade, já tinha 1 milhão, ela meio que joga na sua cara que você tem a obrigação de ter também. Né? Que você tem a obrigação de ser talentoso em tudo que você vai desempenhar. Então hoje existe esse imperativo. As novas tecnologias nos colocam de frente para esta realidade e a sociedade de modo geral. Por isso que você tem tantos coaches, tantos cursos de mentoria, tantos cursos daquilo. Por quê? Porque esses produtos surgem nesse universo. Neste universo são produtos individualistas. Se você olhar, são produtos individuais. Pelo menos em tese. É que lógico que a gente sabe que na prática não é. Mas em tese, por exemplo, você fala assim, não faça cursinhos porque cursinho é para qualquer um, né? Você vai fazer tal coisa. Gente, é a mesma coisa. Só que só muda o nome. Certo? Muda o nome lá, tem uma pessoa que te orienta, etc. Enfim, não desqualificando nada disso.
O que eu quero dizer é que esses produtos eles prosperam. Você vai ver, por exemplo, os livros de autoajuda, os best-sellers voltando com força total. Por quê? Porque você tem que aprender a ser rico, não é? É a época, há uma cobrança em cima de você, uma cobrança pela realização. As pessoas acham que você se inscreveu no concurso hoje, que você tem que passar é agora. Olha, fulano mal saiu da universidade, já passou no tribunal regional, você está 8 anos estudando. As pessoas te cobram como que há essa necessidade do imediatismo. Então, este tema, ele tem tudo a ver também com as provas da FCC. Tá? A gente caminha para uma barbárie contra o outro, muito forte. Eu falo isso para vocês, meus alunos, principalmente, porque além de ser um tema que vai, né, pode compor a sua prova discursiva, faltou este tema no ano passado na prova da FCC, por isso que eu apostei nesse tema. Estudei bastante, li bastante sobre esse tema, e nós temos aí, então, esse imperativo do desempenho. Né? Você tem que ser sempre muito cobrado e tal, e por isso que as pessoas adoecem. Entram em depressão, tem esgotamento físico, esgotamento mental. Acontece bastante isso. Tá certo? Em função exatamente deste problema, tá? Então, muito cuidado aí com isso, e a gente vai comentar, vai estudar o que está por trás disso, né? Quais são as explicações, as causas que orbitam em torno dessa ordem. O imperativo é uma ordem, tá, gente? Uma ordem para você ter sempre o desempenho pautado no sucesso. Né? Eu pouco tempo estava num curso de escritores, né, de best-sellers e não sei o que e tal. E você não tem noção quanto que as pessoas são levadas a essa crença de que elas podem. E a gente sabe muito bem como é que um livro se torna best-seller no Brasil. Né? Nenhum livro vai para a ponta da livraria, fica lá na frente à toa. Nenhuma música vai para a rádio porque o radialista gostou, o público gostou. Né? Um sucesso para estar lá na rádio precisa de jabá, se chama dinheiro. E muito dinheiro. Então, essa é a questão. Então, cuidado com esses falsos imperativos de desempenho, né, que vão aparecer aí na sua vida, em todos os setores da sua vida. Né? A gente sempre olhando as pessoas estando bem. As redes sociais, elas trazem essa vitrine. Parece que todo mundo se deu bem, só você que não. Cuidado com isso, tá? Isso é auto-engano. Mas é tema de prova, tá, gente? Eu comentei aí porque, por acaso, os meus alunos sofrem. Falam assim, meus alunos falam que todos os alunos fazem concurso. Meus alunos fazem concurso. Gosto de dizer isso, né? Gente, vamos lá. Esse tema aqui, Júnior, que não tem tema. Sim, pode acontecer. De o tema ser o próprio texto. A banca pede para você produzir um texto, né, e justificar seu ponto de vista com base nas ideias que estão aqui. O texto 1 diz assim: o direito à informação é essencial para defender os outros direitos fundamentais, para fomentar a transparência, a justiça e o desenvolvimento, juntamente com o princípio da liberdade de expressão. Tá? O seu direito à informação, direito sacramentado. Texto 2. Com as novas tecnologias de informação de comunicação, o direito à privacidade e o direito à liberdade de expressão são postos em tensão direta e recebem contornos em uma sociedade confessional disposta a tornar pública a sua privacidade. Gente, este tema é maravilhoso. Vocês já devem estar pensando mil coisas sobre este tema. Né? Temos aí os áudios da Lava Jato vindo à tona. Quando eu propus este tema, né, vocês estão aqui no curso, chegaram a entrar, não tinha isso não tinha acontecido ainda, tá? Mas por que eu propus esse tema? Porque isso já estava acontecendo no mundo. Vazamento vem desde aquele vazamento do Snowden na CIA, né? E depois foi acontecendo em diferentes partes do mundo. Vão acontecer no Brasil, não vai acontecer uma vez só. A gente está vivendo, vocês vão estudar comigo, a sociedade da transparência. Não adianta. Ela tem um lado ruim e tem um lado muito bom. Tem um lado muito bom e um lado muito ruim. Certo? Por quê? Porque se por um lado, por exemplo, para os governos, a transparência é necessária, né, ela faz parte da democracia, por outro lado, a sociedade da transparência faz com que nós nos tornemos sempre objeto de controle. Estaremos sempre sendo controlados o tempo inteiro. Tem muita discussão sobre isso, muita. Não é só essa questão Intercept e Moro, não é só isso, é muito mais do que isso. Tá? Quem quiser ficar com isso aí, tudo bem. Eu vou evitar tocar nessa seara, tá certo? Mas eu trouxe o assunto.
Falei para vocês que ia colocar a mão na ferida, eu trouxe o assunto. Porque a tendência é muito grande de você notar esse assunto em prova. Então é um assunto muito amplo. É um assunto que faz parte da nossa sociedade confeccional, sociedade da transparência, que foi assunto da FCC no ano passado. A FCC costuma repetir muito tema, fazendo recortes diferentes. Ela costuma pegar aquele assunto e fazer um recorte diferente para aquele assunto. Foi o que eu fiz aqui, tá bom? Novamente, uma obra aí do Byung-Chul Han, né, Sociedade da Transparência, uma obra maravilhosa, certo? Que pode ser tema de redação, nós vamos aí discutir as questões envolvendo isso aqui, tá bom? E por fim, tema 5, que, gente, provisoriamente está dentro da aula 4, porque eu tentei acessar a aula 5, deu algum problema na plataforma. Então, o que vai acontecer ali é de depois os técnicos vão mexer lá para mim, o pessoal da administração, e vai ajustar e eu vou voltar para o lugar. Mas o tema 5, tema maravilhoso. Aliás, você viu que todos os temas eu chamo maravilhosos, né? Porque tudo para mim é oportunidade, gente. Tudo é oportunidade. Eu estudei muita coisa, adorei. Tudo é oportunidade, vocês também. Esse texto diz assim: a distopia esperada pelos homens sempre foi um convite à resistência. Seu sucesso hoje responde, porém, à submissão, à incapacidade, à preguiça ou à covardia de imaginar um futuro melhor e revela um desencanto também em relação à política. De esquerda ou de direita, o pessimismo radical de um distopismo incessante contribui para enfraquecer o compromisso com o pluralismo político. Gente, passando um avião agora, tá? Perdão. É que eu tive que abrir a janela exatamente para evitar essa reverberação do som. Vamos lá, voltando. De esquerda ou de direita, o pessimismo radical de um distopismo incessante contribuiu para enfraquecer o compromisso com o pluralismo político. Cara, este tema 5, vocês viram que eu abri falando sobre individualismo e fechei com este tema 5. Exatamente para fechar um fio, uma espécie de roteiro de trabalho. Tudo foi pensado desta forma. Para quem não sabe o que é distopia, rapidinho, né? A distopia é o contrário da utopia. A utopia é o sonho. A utopia é quando você está muito otimista. Existem determinados momentos da história humana em que nós estamos muito otimistas, a gente está trabalhando feliz, está todo mundo muito empolgado. Isso acontece de modo geral no mundo, né? Nas várias sociedades. Então, e existem momentos que são muito distópicos. Se você prestar atenção nas séries que estão saindo na televisão, né, muitas séries, filmes muito distópicos de um mundo que parece estar arrasando. Se você se lembrar dos anos 90, saiu muitos filmes sobre destruição do mundo, ETs, Independence Day, aqueles filmes todos. Esses filmes negativos estão voltando com força, estão filmes, livros, com uma carga distópica muito grande. Por quê? Porque no momento as pessoas estão muito negativadas, né? E no momento que as pessoas estão muito negativadas, tanto para um lado quanto para o outro, elas brigam muito. E elas esquecem de um detalhe, elas brigam muito para manter sua voz individual. Lembra que eu falei para vocês do individualismo? Elas brigam para manter aquilo ali. De modo que elas se esquecem de que o mesmo mundo delas é composto de uma pluralidade de vozes. E aí vocês vão ver, a gente vai estudar todos os critérios que estão, todos os assuntos que embasam isso daqui para vocês montarem a redação, tá bom? Então, gente, como é que a gente vai estudar? Eu fiz um fichamento, vocês podem ver que eu demorei para fazer esse fichamento, como eu sofri para fazer, mas foi um sofrimento gostoso, eu gosto de estudar, adoro. Nesse fichamento, antes de trabalhar os problemas dos temas, o que eu resolvi fazer? Trazer conceitos extraídos de livros importantes que criaram esses próprios conceitos. A gente entendeu o que é Estado, governo, federalismo, república, capitalismo, entendeu o que é capitalismo, socialismo, comunismo, há uma confusão muito grande em torno desses elementos, tá certo? Entendeu o que é esquerda e direita, quando surgiu isso, e aí sim entrar nos grandes temas do século XXI. Por que eu tive que fazer isso obrigatoriamente? E convido você, se você quiser, né, eu falo assim para você que assistir comigo a aula, se quiser aprofundar, aprofunde, se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, depois você decide. Eu só trabalho até o concurso. Falo para você estudar essas questões todas, porque isso vai te fazer bem. A gente está num concurso muito complicado, um concurso que tem, de todos os concursos que vão acontecer esse ano, o TRF4, ele é extremamente simbólico, tá? Então vamos lá, aí tem a questão do individualismo, nós vamos estudar a diferença entre privacidade e publicidade,
vamos precisar disso de novo. Mídia, consumismo e cultura, vamos ter que voltar a isso. Multiculturalismo, esse tema está se esgotando, mas ainda temos que passar por ele, quando aquela questão do pluralismo, né, que é a solução aí do problema todo. O capitalismo tecnológico, vamos ter que entender todas as fases do capitalismo, entender porque o capitalismo tecnológico chegou em si, essa questão. Mal do século, qual que é a doença do nosso século? E as soluções para esse mundo maluquinho, dividido, distópico que estamos vivendo, tá bom? Então fica a dica, entender os conceitos, tá? Aprofundar. Na hora que eu for explicar aqui no curso esse fichamento, gente, eu não vou explicar preocupado com os temas, eu vou explicar todos os eventos. Depois eu vou pegar tema a tema e vou falar, olha, aquela aula que eu falei, tal, sobre assunto, atenção para aquela aula, volte para você fazer o tema 3, reveja o vídeo, porque eu forço você a rever aquele vídeo, vai ficar separadinho só para tratar desse assunto, reveja o vídeo tal, tal. Por que eu tô falando isso? Não adianta eu fechar, pegar, por exemplo, o meu tio Han e fechar aqui no tema imperativo de desempenho, porque esses temas estão todos interligados. Então, às vezes, você está estudando um Baudrillard, ele vai servir para isso aqui também, tá? Ele pode acabar servindo para isso aqui. E aí vocês vão ter o quê? Vocês vão poder se servir desta salada, ou seja, desse self-service, né? De opções para você trabalhar a sua argumentação. Aí o aluno não fica um argumento muito colado no outro, ele passa a ter um argumento próprio a partir de suas próprias escolhas e sua identificação, tá certo? Aquilo que vai deixá-lo mais confortável, tá bom? Beijão, gente, vamos partir para o estudo. Quem estiver nos assistindo na parte externa do curso, certo? A gente tem este curso no turma de redação, 5 correções, como vocês viram, tá certo? E vamos partir agora já, né, a partir desse fechamento, já estudar as temáticas que recortam esses temas e chama a atenção de vocês. Pode ser que eu volte com mais temáticas, porque tem acontecido muita coisa, né, uma atrás da outra. Pode ser que a gente volte aí com mais temáticas até o final do curso, tá, gente? Tem que estar sempre aí atento a partir desta semana agora, toda semana, entrar no curso, porque pode ser que a gente discuta alguma coisa para vocês aqui. Dentro do curso eu sempre aviso, vou mandar um e-mail quando eu lanço alguma coisa que eu acho que é muito importante, eu passo o e-mail para que vocês possam analisar, tá bom?